A jornada do explorador. O tempo se esticou como um chiclete, cada segundo uma eternidade enquanto ele lutava para controlar a respiração ofegante. O suor escorria pelo rosto, frio e grudento, e a adrenalina pulsava em suas veias como um tambor frenético. A imensidão da floresta o engolfava, as árvores se erguendo como espectros escuros contra a penumbra crescente. Tudo tão diferente, tão alienígena. Ele devia ter percebido antes. Aquele aroma diferente, a sensação estranha no ar, a inquietante ausência de sons familiares. A culpa o corroía como um ácido. Deveria ter retornado para a nave antes. Deveria ter escutado o instinto que gritava por precaução, que sussurrava sobre perigo. Era tarde demais. A morte se espreitava entre as sombras, a cada passo, a cada sussurro do vento. Eram criaturas, isso ele percebeu desde o primeiro ataque. Seres grotescos, com formas que desafiariam qualquer lógica terrestre. Eles o perseguiam, suas luzes estranhas piscando como olhos famintos, a cada movimento um lampejo de ameaça. Eles não vinham do céu. Não vinham de nenhum lugar que ele conhecesse. Era como se surgissem da própria floresta, de suas profundezas impenetráveis. Atravessar a vegetação densa se tornou um pesadelo. Os galhos o arranhavam, as raízes torcidas pareciam braços esqueléticos tentando agarrá-lo. A cada passo, a sensação de pânico se intensificava. Ele precisava escapar. Mas para onde? A floresta se fechou sobre ele, um labirinto de sombras e sussurros. A única direção era para frente, mas o caminho se estreitou até se tornar uma passagem apertada, com um riacho turvo correndo em seu centro. A água era diferente, luminescente, com uma cor verde azulada que brilhava de forma estranha. Era um líquido que ele nunca havia visto em toda a sua vida. E então, ele viu uma estrutura estranha, pairando sobre o riacho, suspensa por cabos maciços que desapareciam na escuridão da mata. Um objeto de metal, com formas angulares e linhas irregulares, emitia um som metálico estridente. Um som que parecia ecoar dentro de sua própria cabeça. Luzes fortes e pulsantes brotavam de suas laterais, projetando sombras grotescas nas árvores ao redor. Aquele objeto era uma armadilha, uma sentinela, um guardião da escuridão. Do outro lado do riacho, as criaturas estavam mais próximas. Ele podia ver suas silhuetas escuras, seus membros alongados e ágeis, seus olhos brilhantes como brasas. Eles gritavam, sons guturais e ameaçadores que ecoavam pela floresta, e apontavam suas armas estranhas, emitindo um brilho ofuscante. A esperança se esvaiu como ar rarefeito. Era o fim. Atravessar o riacho era suicídio, mas permanecer ali significava sucumbir à fúria daqueles seres. Ele olhou para o objeto que pairava sobre o riacho. Era um veículo, um instrumento de guerra, uma prova da inteligência daqueles seres primitivos que ele tanto desprezava. A ironia o atingiu como um golpe físico. Ele, um viajante espacial, um ser de uma civilização avançada, condenado a morrer nas mãos de uma raça inferior, em um planeta insignificante nas bordas do universo. A morte era inevitável. A única questão era como seria. E então, ele teve uma ideia. Uma ideia que parecia tão desesperada quanto irreal, mas que lhe oferecia um fio de esperança, um vislumbre de uma chance. Ele respirou fundo, o cheiro da água estranha enchendo suas narinas. Ele sabia que a morte o esperava, mas ele não se renderia. Não sem lutar. Ele tinha que se arriscar. Ele tinha que tentar. Ele mergulhou no riacho, a água gelada o envolvendo. O objeto flutuante parecia se aproximar, as luzes pulsantes se intensificando, o som metálico se tornando ensurdecedor. As criaturas gritavam, seus rostos distorcidos pela fúria, seus membros esqueléticos se agitando. O que ele enfrentava não era apenas a morte, era o domínio da escuridão. Mas ele não era um covarde. Ele era um explorador, um viajante, um guerreiro. Ele lutaria até o fim. Ele tinha uma história para contar. Ele tinha uma mensagem a deixar. Ele era o alien agora, e o universo inteiro saberia de sua história.